Já estamos de volta com o nosso programa Falando com Você, que agora vai falar com a Cristi Prieto, que é educadora, e vai falar para a gente um pouquinho sobre a questão do bilinguismo na infância. Você vai entender um pouco mais sobre as vantagens de repente, matricular uma criança numa escola onde ela pode aprender um segundo idioma. Cristi, seja bem-vinda, ao nosso programa. Muito obrigada pela oportunidade. E é um prazer ter você aqui conosco. O prazer é meu. Cristi, fala um pouquinho para a gente, como que está essa questão do bilinguismo nos dias de hoje? Os pais têm buscado uma escola que de repente ofereça essa outra proposta, né, essa outra possibilidade para a criança? Agora com a informação a procura está sendo bem maior. Até um tempo atrás as pessoas não entendiam muito bem, ficava aquela dúvida se prejudica, se ajuda, então tinha uma certa dúvida. Agora como tem bastante pesquisa, procura também, muita né? procura, os pais já começam a entender o que significa e já vão focados no que eles realmente querem. Certo. Já vai procurando aquilo mesmo. E quais as vantagens que de repente nós poderíamos destacar para o pessoal que está assistindo o programa de colocar a criança, né, matricular para aprender esse segundo idioma? Normalmente é o inglês que é mais buscado? Olha, tem escolas internacionais, tem vários idiomas. Nós trabalhamos com inglês. Com inglês. Então, assim, a gente tem bastante procura, porque o inglês acaba sendo internacional. Então, eu tenho alemães que procuram a gente, tem outras pessoas que vêm de outros países e acabam procurando inglês para ficar uma coisa meio neutra, né? Então, a gente trabalha bastante com o inglês. Mas existem escolas francesas, alemãs, tem outras também. E quais as vantagens que nós poderíamos citar de repente? As vantagens, além do aprendizado do idioma logo cedo, sem traumas e sem bloqueios, temos também a parte cognitiva, que a criança vai ter 2 repertórios, então ela vai conseguir fazer essa mudança de um repertório para o outro, e isso acaba influenciando em outras coisas também, ela tem uma flexibilidade de pensamento maior. Não acontece, de repente, já a criança confundir, às vezes vai buscar falar uma palavra em português, acaba falando em inglês ou vice-versa, assim, na comunicação no dia a dia? Acontece, mas a gente tem que tomar muito cuidado para não confundir isso com confusão, né? Confundir. Porque, na verdade, a criança tem 2 repertórios. Ela ainda, quando ela é muito novinha, ela não tem essa noção com quem ela vai falar o quê, e às vezes ela não tem nem a noção que ela fala 2 idiomas. Sim. Então, vem naturalmente. Então, assim, é um medo que os pais têm. Tá confundindo, só fala inglês ou só fala em português. Mas chega um momento que ela vai dividir isso, vai saber quando usar um, quando usar o outro, sem problemas. Como que é o programa? Você é da escola Happy House, né? Isso. Como que é o programa da escola de ensino bilíngue? Então, o nosso programa é um programa de imersão total. Então, a criança entra na escola, ela vai falar inglês. Tá, então, desde o começo? Desde o começo. Quanto mais cedo você introduz esse inglês para a criança, mais rápido ela aprende, mais natural isso fica. Então, ela tem que perceber esse inglês como meio de comunicação, tem que ser natural. Ela vai sentindo aquilo, ela precisa daquilo e vai atribuindo significados para as coisas aos poucos. E aí, logo, ela já começa a falar também, já começa a produzir esse inglês. E aí a gente trabalha com projetos, então sempre trabalhando alguma coisa que tem o interesse da criança, que puxa o interesse dela para ela poder realmente, o que essa professora está falando, o que eu vou aprender com isso? Porque a criança, ela está aberta a aprender, né? Então ela vai ouvindo, ela vai tentando atribuir aquele significado, que é o que ela faz na língua mãe. Ela não nasce sabendo falar. É verdade. Então a gente chega para um bebezinho e começa a falar um monte de coisa para eles, né? O idioma que a gente vai usar vai depender da realidade da criança. Entendi. E a partir de que idade, de repente, que as pessoas podem ter acesso, né, a esse aprendizado, as crianças? Olha, o aprendizado bilíngue ele pode acontecer desde que nasceu, né? Desde a barriga da mãe, né? A mãe bilíngue pode falar com o filho, utilizar os 2 idiomas. Na Happy House a gente atende crianças a partir de 1 ano. Nós trabalhamos com educação infantil, de 1 a 5 anos. Então, mas tem escolas que vão até ensino médio, tem a parte de faculdade. O ideal, eu acredito que é começar o mais cedo possível. Mas sempre levar em consideração também o projeto pedagógico que é feito nessa escola, não somente o idioma. O idioma é fato. E hoje em dia, né, as pessoas demoram tanto tempo para aprender o inglês, né? Demora muito, depois começa a fazer um curso, um estudo, porque a gente sabe que é importante realmente, né? E daí, se a criança começa desde cedo, na verdade, ela já está adiantando algo que vai se tornar importante para ela lá na frente, né? É importante a gente frisar isso, né? Que é uma vantagem para a criança, né? Vem de uma maneira
mais leve, né? Porque quando a gente vai depois de adulto procurar esse aprendizado, é porque a gente precisa. Exatamente. Então, eu preciso aprender para ontem, né? Aí já tem todo aquele bloqueio, mas eu não gosto e eu tenho que aprender. Tem aquela então já pressão, fica uma cobrança, né? uma pressão muito maior. Às vezes por causa do trabalho, precisa falar um outro idioma, é uma cobrança, não tem jeito, né? E daí a pessoa vai ali contra a vontade, contra gosto, e quando criança, é isso que você disse, né? Pode começar de uma forma mais solta também, né? Sim, não pode haver cobrança também. A criança também tem que ir. Lá na Happy House a gente não obriga a criança a falar o inglês, aquilo vai vindo naturalmente, conforme ela vai crescendo ela solta sem perceber. Então assim, não é, não, só vou te responder se você falar inglês, isso não pode acontecer, porque aí você bloqueia, a criança está querendo passar alguma coisa, uma informação, trocar alguma coisa com o professor, e aquilo, né, você bloqueia, não vou te responder, não. Então a criança fala, o professor responde, e aos poucos ela vai introduzindo o inglês na fala dela também. E é importante que os pais falem também inglês com a criança em casa? Não é necessário. Se o pai fala inglês, melhor. Mas a gente sempre pede para o pai usar esse inglês em momentos gostosos em casa. Então, numa brincadeira, numa música, um momento descontraído. Também sem aquela exigência de querer, não, fala para a vovó o que você aprendeu. Fala para o tio. A gente acaba querendo mostrar tudo para... Aí a criança não fala mesmo. Então, tem que ser bem natural e prazeroso. E a dinâmica do aprendizado em si? Em sala de aula, como funciona? Assim, tem brincadeira, música, brincadeira com as crianças de repente em inglês? Como que funciona isso? A dinâmica da sala de aula é uma dinâmica como qualquer escola de educação infantil. Então eles vão ter projetos, eles vão fazer toda a parte de trabalho deles, os projetos, a brincadeira, a aula de música, tudo isso é feito em inglês. Então o conteúdo vai sendo passado em inglês, então isso vem natural. O que a gente preza muito na nossa escola é a questão da criança trabalhar e aprender a pensar. Então, a gente dá autonomia para a criança, por mais nova que ela seja, para que ela construa esse pensamento, para não ficar aquela coisa dada pronta. Então, a gente estimula isso na criança. De alguma forma, né, o aprendizado de uma outra língua, eu acredito que vai trabalhar um pouco a perspicácia mental da criança também, né? De repente ela vai pensar, como que ela pode falar uma palavra num idioma, e mesmo que ela vá falar nesse, como que ela falaria no outro? A partir do momento que ela está aprendendo as duas coisas, eu acho que dá margem para isso, para uma racionalização um pouco maior, né? Para estimular o raciocínio da criança. Sim, ele fica um pouco mais rápido, né? Porque ele tem que trocar de um para outro, atribuir significado e formando esse pensamento. Nossa, muito legal, muito interessante a pauta. Os pais têm buscado muito hoje, nos dias de hoje, essa questão? Ou de repente tem pai que chega lá e fala, mas eu não faço questão disso, eu gostaria que aprendesse só em português, tem isso? Alguns pais ainda têm medo e acabam... Mas as pessoas que procuram uma escola bilíngue, elas já têm uma informação maior, ela já sabe o que ela está procurando. Entendi. Ela vai tirar algumas dúvidas, mas ela vai com menos medo, ela já vai mais informada. Já é um público mais específico, né? Já. Nossa, muito legal e contribui bastante, né, para o avanço aí, para o aprendizado da criança. Já está, na verdade, se preparando para algo que a vida vai exigir lá na frente, né? Cristian, eu quero agradecer muito a sua presença no nosso programa. Volte mais vezes, foi ótimo. E deixar também os contatos, gente, da Escola Happy House. Para você que se interessou, quer saber um pouquinho mais a respeito, entre no site www.escolahappyhouse.com.br. Qual que é o telefone, Cristian? É 2758-4340. 2758-4340. Muito obrigado, viu, pela sua participação. Muito obrigada foi pelo excelente. Convite. Gente, eu quero agradecer você que esteve conosco aqui, fazendo o nosso programa acontecer, muito obrigado. A gente volta logo mais, não perca, continue ligadinho. Quer mandar um e-mail pra gente? O endereço é falandocomvocê@tvmundi.com.br. Um beijo no seu coração e até a próxima. Tchau, tchau.